agradecer também a presença de todos que vieram, apesar da chuva, né? Conseguiram chegar aqui. E também agradecer a presença dos visitantes que estão aqui. Tem uns que estão pela primeira vez, e tem outros que já estão mais vezes, mas os visitantes também. Nós agradecemos muito. Nós vamos continuar, pegar em Gênesis, que a irmãzinha leu, vamos abrir em Gênesis 3, ela leu 2. O tema da minha mensagem hoje é o homem que se esconde de Deus. E o título que eu dei para a mensagem é: os nossos problemas são resultado de nossas relações erradas com Deus. Amém. É verdade. Então vamos ler Gênesis 3, 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Adão, onde estás? Eu estou falando Adão, onde está alto, porque eu acredito que Deus esteja falando alto nesse momento. Então, o capítulo 3 de Gênesis é um dos mais importantes capítulos da Bíblia. Porque aqui dentro desse capítulo é que sai que eles me ensinam uma doutrina que ela é essencial para o entendimento de toda a Bíblia. Se você não aprende o capítulo 3, vocês não vão entender a Bíblia. E muitas vezes as pessoas dizem: eu leio, mas eu não entendo, porque você não estudou o capítulo 3. Então o capítulo 3 é essencial para aprender a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é, primeiramente, o que ela é? É um manual de salvação. Ela é um relato de como Deus salva os homens e salva as mulheres também. E esse capítulo 3 aqui que nós lemos, aliás, nós lemos só um trechinho, que eu não li todo, mas eu vou explicar todo o capítulo. Esse capítulo, ele é uma necessidade do crente. Então nós não podemos passar batido o capítulo 3. O 3 é que tem que ser aprendido, não é lido, é aprendido. Porque ele nos mostra todinho o plano de salvação. E esse plano de salvação tornou-se necessário para nós hoje e para o mundo também, porque ele nos mostra por que o mundo anda errado. Então você, puxa vida, mas tem tanta coisa errada? Sim, tem tanta coisa errada. Mas como é que essas coisas estão erradas? Então vamos ler o capítulo 3 de Gênesis, que você sabe por que o mundo está como está hoje. Então o mais importante dele é que ele nos mostra também por que Jesus Cristo veio na Terra. Aí a pessoa, puxa, mas no Gênesis 3 já fala em Jesus Cristo? Sim, no Gênesis 3 é que nos mostra a necessidade da vinda de Jesus Cristo. Por isso que precisa interessar a todo crente. E graças a Deus, gente, que esse capítulo está sendo discutido nos concílios ecumênicos, está sendo discutido nos congressos de pastores, sendo discutido nas faculdades, discutido aí nas igrejas e agora aqui também. Hoje nós vamos trabalhar nessa... Todo mundo que sair daqui hoje vai sair sabendo o capítulo 3 de Gênesis. Amém. Então a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: por que as coisas estão como estão aí fora? O que há de errado com o mundo? Porque tanta coisa anda errada. Aí eu pergunto, como é que nós chegamos em tal situação? Vamos começar com a primeira pergunta deste capítulo. Essa primeira pergunta quem fez foi Deus. Não fui eu, ele fez essa pergunta. Adão! Acredito que foi assim. Onde estás, Adão? Gritando, né? Então essa pergunta de Deus, ela nos dá a chave para a explicação de todo o capítulo. Só essa pergunta já nos dá essa chave. O que aconteceu de errado naquela época de Adão e o que está acontecendo de errado hoje, aqui no nosso meio.
Então a Bíblia, ela não explica em detalhes, mas ela nos fornece os dados do que está aqui. Então, com esses dados, nos ajuda a entender o que ocorreu lá naquele jardim. Jardim do Éden, né? E o que está acontecendo no mundo hoje. E as pessoas eles estão sempre perguntando para a gente, a mim mesma, sempre eles me perguntam: Irmã Lúcia, como é que foi possível a origem do mal? Eu só tenho uma resposta para dar: nós não sabemos. Alguém talvez até pergunte assim: e quem é essa serpente? Por isso que eu precisei da cobertura, viu? Como foi possível essa queda? Isso perguntam também. Como é que foi possível a queda? Eu também respondo para vocês: nós não sabemos como isso foi possível. Mas vejamos o que a Bíblia nos diz aqui no capítulo 3. E com isso, eu vou lhes mostrar 2 quadros. Vai ser uma aula de primeiro ano. Tem 2 quadros aqui para vocês. Porque diz que uma das maiores artes da pregação do Evangelho, né? É transformar, quer dizer, o pregador é transformar o ouvido de vocês em olhos e fazê-los entender aquilo que eu estou falando. Então eu vou falar, aqui tem um jardim do Éden. Vocês vão, o que eu for falando, vocês vão colocando aqui dentro, né? O primeiro quadro. Então esse primeiro quadro a vida que Deus criou, o jardim do Éden. Então, em Gênesis 2:8, que a irmãzinha ali leu, que a Josélia leu, Deus criou o mundo, como ela falou, criou um lugar maravilhoso e colocou ali o homem e a mulher, né? E ele colocou o homem e a mulher aqui numa posição de destaque. Então, aqui eles viviam, aqui no paraíso, eles viviam aqui com comunhão com Deus. Eles conversavam com Deus, na companhia de Deus. Aqui não tinha briga, aqui não tinha confusão nenhuma, aqui não tinha poluição sonora, não tinha poluição também de gases, nada. Outra coisa que não tinha aqui, olha que maravilha que Deus criou, não tinha aquecimento global. Esse quadro foi o que Deus criou para nós. Foi um mundo maravilhoso, porque era o maior conforto possível para o homem. Então não adianta ninguém falar para mim: mas eu estou revoltada com Deus, que a gente escuta, né? Deus fez isso. Não, Deus não, olha o que Deus fez. Então, gente, essa vida aqui é a vida que Deus criou para nós. Então, para começar, para chegar aqui, nisso que eu li, que eu não li o Gênesis 8 para vocês, 3:8. O Gênesis 3:8, o que ele diz aqui? Ele nos mostra outro quadro. Vocês estão lembrados do que eu li? Vocês estão lembrados ainda? 3:8. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles estavam se escondendo. Então aquela maravilha que Deus criou, olha como é que ficou. Já no mesmo capítulo. No capítulo 3, o que eu li foi isso aqui, ó. Foi o homem escondendo-se de Deus. Então aqui, já nesse quadro aqui, o que já tem? Já tem aflição, o homem escondendo entre as árvores, tem doença, tem morte. Não é um quadro completamente diferente do que Deus criou? Então Deus não criou isso aqui, não. Ele estava escondendo de Deus porque a voz de Deus estava perseguindo eles. Deus gritando: não! E eles escondendo, né? Eles não queriam sair para Deus. Então, neste capítulo aqui, já
anunciada a maldição que sobreveio sobre a terra. Nesse capítulo 3. Que a mulher daria à luz com pesar e dor, isso aí está no versículo 16, e que o homem comeria o pão com suor, com fadiga e suor, diz aí, verso 19. E nos é dito também que nesse mesmo capítulo foi criado aflições, morte, tristeza, tudo quanto é pestes, tudo aqui, ó, ainda no capítulo 3. Então eu queria que vocês prestassem atenção no primeiro quadro. O primeiro quadro aqui foi uma vida maravilhosa. Quem é que criou? Foi Deus que criou. Né? Deus criou e colocou aqui dentro o homem. Então ninguém pode ir contra Deus do que está acontecendo. Agora o segundo quadro aqui, a vida que veio a ser totalmente diferente. Então, meus irmãos, aqui está a resposta completa da situação que nós vamos analisar juntos aqui hoje. Por que que o mundo está como está? Agora vocês vão notar que a Bíblia, ela não se limitou só a esses dois quadros, não. Não ficou só nos dois quadros. Ela foi mais além. Ela nos mostra, a Bíblia nos mostra e nos diz como o primeiro quadro aqui ficou o segundo. Tá vendo? Ficou o segundo. Então, o primeiro quadro agora é essa tristeza aqui, ó. Nós vivemos agora nesse mundo. E a Bíblia está explicando justamente isso, porque que a vida está desse jeito. E nós vamos analisar isso agora, o porquê disso. Agora a Bíblia também ela nos diz por que o homem, que o culpado disso tudo, você já sabe, foi o homem, porque ele fez escolhas erradas. Aqui, com essas escolhas erradas, a Bíblia vai nos mostrar essa doutrina, que é a doutrina do pecado. Então, gente, toda a situação mudou devido ao pecado. Então, nós temos essa herança que veio desde lá de Adão para nós hoje. Tanto eu recebi como vocês receberam a mesma herança. Então, se o mundo está como está, é simplesmente porque o homem desobedeceu. Foi desobediência de Deus. Desobediência do homem, desculpa. Então, o homem escolheu caminhos errados. Então, nós vamos resumir esse assunto aqui em dois pensamentos bíblicos. O primeiro pensamento é que os nossos problemas, quer dizer, os problemas do homem estão nele. Está em mim, está em vocês. E não no meio ambiente. A gente gosta muito de jogar a culpa no meio ambiente. Por isso que eu estou ruim assim, porque eu não tenho isso. Sempre é o meio ambiente que a gente joga a culpa, né? E a Bíblia nos diz que o homem começou. Como é que o homem começou? Começou num ambiente perfeito. Ela está sempre dizendo, começou num ambiente perfeito, né? Então tinha tudo para dar certo, não tinha? Tudo para dar certo. Tinha tudo que desejava. E a Bíblia nos diz também aqui, que foi naquele paraíso, que vocês acabaram de ver ali a fotografia, naquelas condições paradisíacas, é que o homem fez algo que transformou esse paraíso em deserto. Então quem transformou o paraíso no deserto não foi Deus, fomos nós. Então a Bíblia também, ela nos fala também que os problemas do homem não estão só nas condições e circunstâncias, e sim nele próprio. Também isso não sou eu que estou dizendo.
É a Bíblia que diz isso. E o segundo aspecto que nós vamos tratar é que os nossos problemas, que nós todos temos aqui, são devidos a uma relação errônea com Deus. Essa é a grande mensagem desse capítulo. Essa é a grande verdade nunca encarada no mundo moderno. Ninguém encara isso. Falta de relacionamento com Deus. Relação errada com Deus. Tudo que você for fazer, você tem que colocar Deus na frente. Glória a Deus. Nós queremos sempre fazer as coisas na frente. Não pode. Tudo que você for fazer é Deus. Se o mundo compreendesse isso, nós teríamos dado o primeiro passo na direção certa. Amém. Mas como o homem não se colocou na posição de Deus, a posição correta, né? Por isso é que todas as coisas começaram a andar mal. Portanto, meus irmãos, esta é a explicação de todos os problemas que nos acontecem. Falta de relacionamento com Deus. E a Bíblia aqui ela afirma que os problemas são resultantes do pecado. E o que é pecado? Pecado é transgredir a lei, é você errar o alvo. Se você não andar direito, você está pecando. Pecado é isso, transgredir a lei. Então a Bíblia nos mostra esse quadro trágico que eu mostrei aqui para vocês. E Adão, aqui eu trouxe esse quadro que está mostrando que Adão fugindo, né? Adão e Eva fugindo, foi o que eu li aqui, nós lemos. Adão e Eva fugindo e escondendo-se de Deus. Então essa passagem da Bíblia nos diz que a situação trágica em que encontra o mundo atual decorre do mesmo problema, daquele mesmo erro de lá. Por isso é que está andando como está, né? Porque nós continuamos a fazer o mesmo erro que Adão e Eva fizeram. Nós não consertamos. Então o mais grave de tudo é que o homem não quer ouvir. Não ouve. Ele fecha os olhos mesmo para a história que está se repetindo. Se repetindo. Então o grande problema, a grande tragédia do capítulo 3 de Gênesis ainda está acontecendo, viu? Nos dias de hoje. E o que é pior? Nós é que somos os responsáveis, eu e vocês, pelas escolhas erradas que nós fazemos, pelos caminhos errados. Então vamos voltar lá naquele jardim do Éden. Eu gosto mais desse. Vamos voltar aqui. Olha que jardim maravilhoso que Deus fez. Aqui vocês, o homem e a mulher aqui estão felizes, mas no outro não. Vou pegar o outro. Aqui, ó, no jardim do Éden, ficou assim. O homem e a mulher, o que eles estão fazendo? Em desgraça. Infelizes, envergonhados. Eles estão percebendo aqui que algo saiu errado. Aí eles ouvem a voz, né? A voz que estava incomodando eles, era a voz de Deus. O dito que eu acabei de ler aqui fala que estava passeando, Deus passeando pelo jardim, na fresca brisa da tarde. Verso 8 fala isso, fresca brisa da tarde. Aí Deus se aproxima e grita. Eu acho que Deus gritou, eu acho que Deus chamou não, porque Deus estava muito nervoso, né? Deve ter falado, Adão, onde estás? Porque eles se esconderam. Deus deve ter gritado, né? Aí eles se agacham e escondem. Os dois. Por que eles se esconderam de Deus? Quais as razões para eles esconderem de Deus? Eu vou dar-lhes duas razões por que eles esconderam de Deus. A primeira razão é que o homem acredita que sabe o que é melhor para si. Aí está, né? O homem, criado por Deus, no estado de perfeição, Deus criou no estado de perfeição, colocado em ambientes perfeitos e fazendo essas coisas, né? Por que essa vida no paraíso, essa
maravilha que não continuou? Por que ela não teve continuidade? Por que o homem teve de esconder entre as árvores? Por que o homem tem que comer o pão com o suor do seu rosto e fadiga? Por que nós temos que enfrentar a morte? Não tinha. Nós temos que enfrentar a morte, enfrentar a doença. Por quê? O que saiu errado? Vocês querem saber a verdade, né? É que o homem acreditou que sabia mais do que Deus. E que ele sabia como administrar seus próprios interesses. O homem não quer ouvir a Deus. Simplesmente ele não quer. Ele não coloca Deus em primeiro lugar. Ele não coloca Deus no controle da situação. Mas o que foi que Deus disse para eles no início? Olha, no início Deus disse isso para eles. Agora basta que vocês vivam como eu lhes peço que vivam. Dou-lhes grande liberdade, mas há somente uma proibição: tomar do fruto daquela árvore. Isso aí é o mandamento de Deus. A árvore está indicando o mandamento de Deus. É Gênesis 3, 2, quem estiver acompanhando. Então, a tentação veio ao homem. Deus falou para não tomar do fruto daquela árvore. E a tentação veio ao homem. Ela disse para os homens, lá para Eva, né, que Deus os estava limitando. É isso. Deus estava sendo injusto com eles. E aí a tentação ainda continuou, no verso 5, 3, 5. Vocês não precisam acreditar nisso não. Porque existe um tipo de vida muito melhor, muito mais grandioso do que esse que Deus deu para vocês. Existe um tipo de vida mais disponível a vocês e é uma maravilha, é um canto. Olha aqui, não creio em Deus não creio. Aí continua a tentação falando: como? Ela fala assim: como? Vocês não podem burlar a lei? A lei era a árvore. Vocês não podem burlar a lei? Que é tomar do fruto, o fruto proibido aí é a lei de Deus. E não tomar do fruto daquela árvore? Isso é de Gênesis 3, 5. Sabe por que Deus diz isso? Porque assim vocês obteriam conhecimento, informação e se tornariam como deuses. Olha aqui, olha aqui. Não acreditem. Existe um modo de vida muito superior a esse de vocês. Um modo de vida superior a esse que Deus indicou a vocês. E o que aconteceu com o homem? O homem acreditou na mentira. Ela estava fazendo uma mentira. Ela acreditou naquela mentira. E a mensagem da Bíblia, meus irmãos, todinha, toda, consiste essa mensagem em dizer-nos sobre esse fato, sobre a mentira, sobre a aflição e morte. E todos os problemas do mundo individual e do mundo coletivo. Ela diz tudo sobre isso, tudo, e resulta tudo desse fato que aconteceu lá no Éden. A desobediência, o repúdio à lei, e suas recusas também em viver como Deus queria que eles vivessem. Porque Deus falou que como é que Ele queria que eles vivessem. Mas não, eles queriam substituir a lei de Deus, né? A santa lei de Deus, com pensamentos de serem deuses. Imagina, eles queriam serem deuses também. Pois é, meus irmãos, aí está.
A única coisa que nunca é considerada. Nós não consideramos isso. Vocês não acham que os nossos problemas são devidos ao fato de que não estamos vivendo a vida que Deus nos mandou viver? E que nós não estamos em correta relação com Deus? A gente pode ser crente, ler a Bíblia e tudo, mas se prestar bem atenção, a nossa vida não está certinha. Aí eu pergunto, em que nossa vida se baseia? Nós somos felizes? Está tudo bem conosco aqui? Tudo bem? Sempre tem uma pendência, né? Nós estamos livres de toda e qualquer vergonha. Nós não estamos sempre assim, à espera de algo melhor. Sempre na espera de algo melhor. Não, vai acontecer isso melhor. Nós estamos igualzinho Adão lá. Sempre querendo uma coisa melhor. O nosso problema é tudo isso, é repetir, nós estamos repetindo o mesmo erro de Adão. O que nós precisamos, gente, é encarar isso aqui, ó. Glória a Deus. Encarar a palavra das Santas Escrituras. Mas não, nós não fazemos isso, né? Porque nós vivemos de acordo com as nossas ideias. Nós preferimos as nossas filosofias, dizendo que nossos problemas estão no meio ambiente. Não, meu problema é o meio ambiente. Eu estou com falta de dinheiro. Eu estou com falta de moradia, sempre que reclamamos, falta de moradia. Porque nós reclamamos de tudo. Tudo. Esquecemos de ir aqui, ó. Tudo que a gente precisa tem que buscar aqui. Em vez de ficar murmurando, querendo ser o tal, passando por cima da lei de Deus, nós estamos do mesmo jeitinho de lá. Porque aqui, Deus está me dizendo com toda a clareza, Ele diz, que Ele quer que eu faça. Ele me fala nos 10 mandamentos, Ele me fala aqui na lei moral, no Sermão do Monte, Ele está falando para mim no Sermão do Monte, né? Em todo o ensino dos Evangelhos, também Ele está falando aqui. No ensino das epístolas, Ele está falando com você. Glória a Deus. Então Ele fala com a gente o tempo todo, e nós não, nós escondemos. Olha o que diz o Salmo 112. Salmo 112, versículo 1. Ele diz o seguinte: o homem que teme a Deus, que tem prazer nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa. Olha que maravilha! Se eu guardo os mandamentos de Deus, a minha família, meus filhos vão ser poderosos. E eu acredito nisso. Salmo 112, versículo 1. E na segunda página ele diz assim: a geração dos justos será abençoada. Glória a Deus. Então a gente tem que pegar nisso. Vamos obedecer à lei de Deus, a sua casa vai ficar uma maravilha. Os seus filhos, tudo. Então a segunda razão que eu vou dar para vocês sobre a existência dos nossos problemas é a nossa recusa em encarar o juízo de Deus. Eu já falei isso aqui em outras pregações. Nós não encaramos o juízo de Deus, porque Deus deixou a situação muito clara para nós. A irmã Josélia leu ali, Gênesis 2, 17, né? Ele diz assim: vocês vivem no jardim, 2,17, e podem fazer de tudo. Deus deu liberdade, vocês podem fazer de tudo, exceto uma coisa, exceto uma coisa: tomar do fruto, né, daquela árvore, do fruto proibido. Olha o restante, o que ele está dizendo aí? É o juízo. Ou o juízo será certo e seguro, não está aí na Bíblia de vocês? Ou o juízo será certo e seguro. Deus já mostrou o juízo dele aí. Deus criou-nos, gente, com muita responsabilidade.
Ele colocou em nós responsabilidade. Porque Deus nos deu algumas de suas qualidades, passou para nós. Então ele nos fez capazes de entender isso aqui, sobre o juízo, mas o homem não está nem aí para juízo de Deus. O homem não entendeu nada do que ele falou aqui. O homem não levou a sério, nunca leva a sério Deus. Aí o tentador veio, né? Certamente vocês não acreditam nisso tudo que ele está dizendo. Aí ele diz, olha aqui, não deem atenção a Deus. Mas vocês devem prestar atenção em mim. E o homem vai acreditar nele. Apenas deem ouvidos a mim. Olha. Não precisam temer consequências nenhuma. Deus só está tentando apavorar vocês. Faça como eu lhes digo e vocês serão completamente felizes. Olha a mentira aí. E os homens, né, eles acreditaram nessa mentira. Aí veio o juízo de Deus. E nós começamos a colher aquelas consequências de lá até hoje. Até hoje. E ainda hoje nós continuamos a repetir o mesmo erro. Temos a história no Velho Testamento, no registro do dilúvio. Todos nós aqui estamos cansados de ler e saber sobre o dilúvio. Deus advertiu o mundo ali, ó. Mas o povo ridicularizou o mundo, ridicularizou a mensagem dos profetas. Os profetas falavam, né? Eles achavam que era brincadeira de Deus. Os profetas anunciavam e eles achavam que era brincadeira. Então vai ter juízo, vai ter o juízo. Noé pregou sobre isso durante 100 anos. Noé ficou ali pregando. Mas os homens não acreditaram, eles não deram ouvidos para Noé. E assim veio o dilúvio. Mais na frente, na Bíblia, a gente lê lá um pedacinho de Sodoma e Gomorra, né? Ló falava, Ló advertia que não podia viver daquela maneira. E eles obedeceram? Não acreditaram. O que veio? Aquela chuva de enxofre acabou com tudo, né? Porque essa é a história do Velho Testamento. É Deus anunciando o seu juízo através dos seus profetas e de seus servos. E os homens não estão nem aí para juízo, nem aí para juízo. Olha o que diz em Provérbios 13, versículo 15. O caminho dos prevaricadores é áspero. Depois, quando chega em Isaías 57, 21, ele diz assim, os ímpios, eles não terão paz. Nós iremos sofrer, irmãos, vamos sofrer, se não dermos ouvidos a Deus. No Novo Testamento, João Batista, ele saiu pregando. Pregava toda hora, arrependei-vos, que senão o juízo virá. Ele falava isso para todo lado. Arrependei-vos. Ninguém ligou. Aí veio Jesus de Nazaré, pregando a mesma mensagem. Exatamente, a mesma mensagem. E Jesus pregou durante 3 anos. Ele advertiu a nação de Israel, falando. Aí eles disse assim, agora eu vou lhes contar a última parábola. Aí ele contou a parábola da vinha, que nós todos aqui também conhecemos a parábola da vinha, que está em Marcos, né? Marcos 12, de 1 a 9. Agora, para quem nunca ouviu falar na parábola da vinha, é mais ou menos, vou dar só um pouquinho, só para quem não sabe, tem gente aqui que não sabe. Conta que nessa parábola da vinha, Jesus aqui está contando, não sou eu, Jesus. Que o dono da vinha, ele enviou seus servos, né? E os lavradores os maltrataram, né? Depois ele disse, eu vou enviar-lhes meu filho, porque ele mandou 3 servos, o último até morreu, eles mataram. Vou dar-lhes uma última oportunidade. Isso que ele está contando, essa palavra é Jesus.
ao menos eles terão respeito do meu filho. Mas se não tiverem respeito pelo meu filho, eu os destruirei. Jesus aqui contou essa palavra. Era o velho erro acontecendo lá para cá. Então este filho que é Jesus advertiu e muito toda a nação de Israel. Os judeus, eles não quiseram ouvir aquela mensagem, aquela advertência. E o que foi que aconteceu? Nós todos sabemos, 70 anos depois de Jesus, né, os legionários romanos, eles saquearam tudo, toda a nação de Israel. Foi tudo saqueado. E a nação foi lançada, ficou arrasada. E os judeus, pelo mundo afora, tinha judeu esparramado, né? Isso há quase 2000 anos. Eles ficaram 2000 anos esparramados para eles. Quer dizer, o juízo veio para eles, né? Porque essa é a mensagem da Bíblia. Então, meus irmãos, esse capítulo 3 de Gênesis, ele é um sumário de toda a Bíblia. Um sumário, ele é um resumo. Por isso que na faculdade, eu estava conversando com o pastor Flávio, eu estudei isso 40 vezes para entender. Eles põem a gente para estudar mesmo, não é para ler o capítulo 3, é para estudar. Porque quem entende o capítulo 3 sabe por que nós estamos passando por tudo que estamos passando. Então, você sabe, Deus ele é muito poderoso, né? Deus é bondoso, é bom demais para nós, a bondade dele é ilimitada, né? Porque ele é infinito em poder e majestade. Nós estamos cansados, sabe? Glória a Deus. E Deus nos conhece, gente, ele nos conhece um a um. Não adianta a gente querer fazer coisa escondida de Deus. Ele sabe, ele vê tudo que nós fazemos, tudo. Porque ele é onisciente e ele é onipresente. Então não há nada que nós fazemos que Deus não veja, nada. Ele vê tudo, ele sabe cada uma de nossas ações. Em Hebreus 4:12 diz o seguinte, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né? E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas. Então, no juízo, gente, Deus pronunciará o meu nome e o seu. Amém. E Ele vai dizer, que fizeste com a vida que eu te dei? Ele vai te perguntar. Amém. Glória a Deus. O que aconteceu com aquela alma que eu coloquei dentro de ti? Amém. Você tem que dar conta, porque Ele vai perguntar. Ele deve ter falado assim, Adão, aí você coloca seu nome. Adão, eu te dei essas possibilidades e você não fez nada. Adão, onde estás? O que fizeste contigo, né? Aí eu pergunto, por que o mundo está, gente, como está? Apesar de toda a nossa sabedoria e cultura, porque a gente estuda muito e o mundo está cada vez pior, né? Por que nós fracassamos tanto? Aí por que tanta tragédia? Agora eu creio a resposta. É Deus dizendo ao homem, enquanto você viver separado de mim, você não será feliz. Enquanto você viver separado de mim, você não será feliz. Porque nós, na nossa loucura, nós colocamos as nossas ideias, nós colocamos nossos negócios, nossos afazeres, tudo no lugar das coisas de Deus. Porque nós não pensamos nem um pouco no julgamento. Nós estamos igualzinho o povo do Velho Testamento. Não estamos nem aí para juízo, nem aí. Mas é quando nós acordarmos para o conhecimento, né, de que alguma coisa está errada conosco, né? Aí, só aí que nós vamos sentir a tragédia. Porque quando Adão caiu, se a gente começar a pensar direitinho, quando ele começou a ver que estava errado,
quando ele começou a sentir vergonha, escondendo ali, eu fico imaginando por que Adão não procurou Deus, né? Vocês eram tão amigos, Deus dava tanta assistência para ele, era aquela comunhão com ele no jardim. Eu devia ter procurado Deus, que nossa vida não era tão ruim assim. Se apenas Adão tivesse, pelo menos, gritado de longe, né? Se ele tivesse humilhado também, né? Assim, Senhor, que piedade de mim, eu pequei. Se eu tivesse falado pelo menos isso, nossa vida era outra. Se eu tivesse pedido alguma coisa, não precisava chegar perto, mas pelo menos de longe. Mas ele não fez isso não. Sabe o que Adão fez depois que ele pecou? Ele fugiu. E quando Deus o chamou, o impulso que ele teve foi ainda fugir mais ainda. Foi afastar cada vez mais de Deus. É assim conosco também. Nós fazemos do mesmo jeito que Adão. Quando nós estamos errados, nós também afastamos de Deus. Porque a nossa maior culpa é que no fundo da nossa necessidade, no fundo da nossa miséria, no fundo da nossa vergonha, nós evitamos o único que nos pode ajudar, que é Deus. Porque apesar de Adão e Eva deles serem culpados pelos os erros que eles cometeram, Deus ainda teve piedade deles. Então, tudo que Deus é maravilhoso, que eles fizeram, Deus teve piedade deles. Deus veio a eles, os chamou, como gritou, né? Mas não foi só isso não. Deus fez roupa, cobriu, deu roupa para eles, porque eles viram que eles estavam nus, né? Porque apesar deles terem prejudicado, porque eles prejudicaram muito a nós, né? Prejudicou o mundo, Deus falou para ele que iria intervir. Deus falou, eu vou lutar ainda. Deus falou, eu ainda vou lutar contra o mal e vou vencer. Aí foi anunciada a promessa da salvação, porque Gênesis 3,15. Ele disse que a cabeça da serpente seria esmagada, que ela iria machucar o calcanhar, mas ele iria, não fala o nome, mas ele iria amassar a cabeça da serpente. Que é a primeira vez que Jesus é anunciado. A primeira vez que fala em Jesus foi Gênesis 3,15. Então não adianta ninguém falar para mim, Jesus só vem no Novo Testamento. Conversa. Jesus já durante todo o Velho Testamento foi a nossa promessa em ser salvos pela promessa. Que é essa promessa aqui. Amém. Então, 3,15 é chamado de proto-evangelho. É a primeira vez que se fala no evangelho. É proto-evangelho. Ali Jesus foi anunciado. E Deus, como Ele é muito bom naquela sua misericórdia, na sua bondade, Ele ainda disse para ele que tinha certeza que Ele ainda os traria para Deus. Olha que promessa maravilhosa. Que apesar deles terem pecado, apesar deles terem feito o que eles fizeram, Deus ainda ia trazê-los para junto de Deus. Amém. E para finalizar aqui a minha mensagem, eu gostaria de dizer o seguinte: se tem alguém aqui esta noite que se encontra afastado de Deus, se encontra infeliz, com alguma coisa incomodando, algum transtorno no trabalho, confusão na família, doença, qualquer dificuldade, lembrem-se de ouvir a Deus. Amém. Falem com Deus, não escondem dele, falem com Deus, porque Ele está falando com você essa noite. Amém. Glória a Deus. E Ele Glória a veio Deus. aqui atrás de você. Aleluia. E Ele enviou o seu único filho aqui na terra, que foi Jesus, para te salvar. Glória a Deus. Porque Ele tomou o seu pecado e o meu, e o suportou na cruz do Calvário. Aleluia. Amém. Então Deus pede hoje a você que eu ouça, que creia na sua mensagem, Glória a Deus. que sujeite sua vida a Ele, coloque Deus no controle da sua vida.
Porque Ele lhe promete que se você assim o fizer, você vai herdar todas as bênçãos que Adão perdeu. Glória a Deus. Que Deus nos conceda a graça de ver que sabemos para onde estamos indo, né? Aleluia. Para a morte ou para o julgamento eterno. Amém. E com toda certeza, gente, isso aí vai acontecer. O julgamento vai acontecer também. E que acima de tudo nós ouçamos a sua voz quando Ele chamar. Que Ele está nos chamando. Amém. Para que nós aceitamos a sua dádiva gratuita da salvação. Amém. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada e fiquem em paz. Na paz do Senhor. Glória a Deus.